Oi, tudo bem? Pode ser que você esteja sentindo a minha falta por aqui, então eu vim gravar um vídeo só pra contar um pouquinho o que tá acontecendo. Nas últimas semanas eu fiquei bem ruim porque eu peguei Covid, gente. Tudo começou com uma sensação horrorosa de uma crise de sinusite e eu acredito que no início tenha sido isso mesmo, tinha virado o tempo aqui em São Paulo e eu fico, às vezes, uma vez por ano, 2 vezes por ano, eu fico com a sinusite bem carregada assim, e fico com enxaqueca, muito ruim, toda congestionada e tudo mais. E eu achei que era isso. E aí eu tive que fazer uma viagem a trabalho, ali mais ou menos na metade de junho. Fiz o teste de Covid antes de ir, deu negativo, falei, ok, posso ir. Fui, participei do evento, etc, etc. Voltei pra casa, fiz um novo teste de Covid, deu negativo, aquele autoteste mesmo, não o PCR nem nada do tipo. Acontece que no próprio evento eu não tava muito legal e eu atribuí isso à crise de sinusite que eu tive, porque eu peguei ar-condicionado no avião, daí fica no ar-condicionado da sala, e daí quando sai na hora do coffee break, pega aquele calor fora da sala. Eu imaginei que por conta dessa variação de temperatura, a minha sinusite piorou e aí eu não fiquei muito legal. Eu fiquei meio indisposta, sabe, todos os dias, não foi muito bom. E aí eu voltei pra casa no sábado, né, o evento tinha sido ali ao longo da semana, fiquei de terça a sábado fora. E em casa tava ok, tava bem cansada, mas foi do evento, etc, etc. No domingo eu quis ficar em casa pra descansar, que geralmente eu faço isso, né, quando eu volto de viagem assim, eu gosto de tirar um dia inteiro, né, se for final de semana melhor ainda, pra poder descansar e tal. Na segunda-feira, gente, eu tava muito destruída. E eu falei, nossa, eu fiquei muito cansada, essa viagem me impactou muito, etc, etc. Chegou de noite, eu não conseguia ficar com o olho aberto, de cansaço mesmo. Me senti uma dor no corpo tremenda. Essa dor no corpo no dia seguinte, então, piorou demais. Eu tava sentindo dor em tudo, assim. Falo que é a dor de dengue, né? Eu já tive dengue muitos anos atrás. E é uma dor estranha. Eu sinto, assim, no quadril, nas costas. Uma dor esquisita, diferente. Dor de gripe também, né? Uma dor... Não tive febre nem nada do tipo. Mas aí, quando chegou na quinta-feira, eu tava tão ruim que meu marido falou, você não acha que vale a pena fazer um teste de Covid de novo? Eu pensei, eu fiz, deu negativo, mas vou fazer, né? Porque agora eu tô me sentindo, que eu peguei na viagem, algo do tipo. Aí eu fiz o autoteste em casa e deu positivo. E eu tava muito ruim nessa quinta-feira. Fui ao pronto-socorro, na verdade foi em formato de telemedicina, né? E a médica me passou uma receita pra eu fazer o PCR. Eu fui, fiz o PCR. Aí o resultado no dia seguinte eu tava muito, muito covidada, digamos assim. E aí por conta disso, eu fiquei bem ruim na semana seguinte. Não conseguia assim falar. Até começou a me dar muita tosse. Eu tinha falta de ar pra caramba. Não precisei ir pro hospital. E eu atribuo isso realmente pelo fato de estar com a minha vacina em dia, etc. Poderia ter ficado muito pior. Mas eu fiquei muito ruim assim durante umas 2 semanas. Então até o começo de julho ali eu tava completamente imprestável. Não tava conseguindo fazer nada mesmo, assim. Era enxaqueca todos os dias, muita dor de cabeça, né? Muita dor de cabeça o tempo todo. A tosse, a falta de ar era tremenda. Não conseguia falar. Eu entrava numa reunião, me dava acesso de tosse. Bem difícil mesmo. Impossível gravar, impossível dar aula. Bem complicado. O que aconteceu é que depois que passou essa fase da falta de ar, etc., que eu comecei a me recuperar, eu tava com algumas sequelas esquisitas, tipo, minha memória muito ruim, trocando palavras, esquecendo coisas mesmo assim, nomes óbvios que eu uso no dia a dia, tipo, eu ia falar vida organizada, não, nem tanto, né? Mas nesse nível, assim, eu esquecia palavras que eu uso cotidianamente, e assim, essa exaustão tremenda que bate, assim, muito cedo no dia. Eu sou uma pessoa que aprendeu a ficar naturalmente matutina, então quando vai chegando no final da tarde, de noite, eu já vou ficando naturalmente com sono e mais cansada, mas tava demais, assim, demais. Eu sou uma pessoa que nunca gosta de dormir na hora do almoço, por exemplo, porque afeta pra caramba meu sono de noite, mas eu tive que começar a fazer isso, porque senão eu não aguentava. Então eu chegava na minha hora do almoço, no meu intervalo ali, e eu sempre descansava, cochilava ali uma meia hora pra conseguir ficar. Então, assim vem sendo desde então. Eu ainda não tô 100%, mas agora tô conseguindo gravar um vídeo, por exemplo. Esse vídeo você não tá vendo porque ele tá editado, mas eu esqueço coisa. É bem difícil. Meu raciocínio não fica tão objetivo, eu fico sendo prolixa, fico, né, meio tentando encontrar o raciocínio, mesmo que eu tenha um roteiro, como por exemplo nesse vídeo aqui. Eu ainda não tô 100%, tô me recuperando, mas foi por isso que eu sumi, digamos assim. Realmente não, sem condições de gravar, sem condições de fazer mais nada além do essencial. O que por um lado foi interessante, porque eu venho repensando bastante a minha narrativa, o meu
canal como um todo. Já postei alguns vídeos nesse sentido aqui, você pode conferir no canal se você quiser. Fico me perguntando muito o que eu tenho a dizer sobre produtividade. Muito já foi falado sobre produtividade, eu sinto que desde o início da pandemia, eu comecei com essa criação e desenrolar de uma produtividade compassiva, e eu continuo acreditando muito nisso, acho que esse é o caminho realmente. E desde então, muitas pessoas se interessaram sobre isso, e como tudo que gera demanda de mercado faz com que as pessoas que trabalham com algo parecido vejam isso como uma oportunidade. Nada de errado com isso, só que eu acho que muita gente começou a falar sobre esse tipo de assunto desde então, e o assunto tem ficado um pouco saturado. Eu fico me sentindo meio boba de falar sobre uma coisa que eu vejo uma outra pessoa que nunca teve formação sobre isso, simplesmente querendo aproveitar a oportunidade para falar também a respeito. Eu sei que pode parecer besteira da minha parte, mas é uma coisa que, sei lá, pra mim pega um pouco. Pra mim é natural que a gente busque uma saída um pouco mais disruptiva para esse problema que a gente tá vivendo no mundo, no momento, no mundo do trabalho. E saber que o meu discurso tá alinhado com que pessoas que são alinhadas com o mercado, com essa narrativa. Saber que esse meu discurso tá alinhado com elas me incomoda. Eu tenho repensado bastante como que eu vou tocar esse conteúdo daqui pra frente, porque eu sinto esse incômodo que eu ainda não consegui colocar em palavras, mas eu vou colocar. Eu tenho chamado essa produtividade que eu trabalho, e acredito no momento, muito mais de produtividade crítica do que de produtividade compassiva apenas. Eu gosto de falar em produtividade com uma saúde emocional, acho que tem bastante a ver. Muitas vezes eu falo produtividade compassiva, as pessoas ficam com ponto de interrogação, não sabem exatamente o que significa. Eu adoro explicar, claro, o que é, e continuo trabalhando nessa linha, mas não é só isso. Eu não quero me semelhar a esses discursos que estão sendo feitos assim, de falar, olha, realmente você precisa descansar, porque aí você vai conseguir trabalhar melhor. Ou seja, eu vejo que a galera meio que se apropriou, o mundo, né, como um todo, assim, essa narrativa dominante se apropriou desse discurso para poder fazer com que as pessoas aceitem melhor as condições de sobrecarga e de precarização do trabalho para conseguir trabalhar e continuar mantendo ali, né, a sua rotininha ali, enfim, porque tá todo mundo muito zoado da saúde mental, vocês sabem disso, né? E eu não quero ficar alinhada com esse discurso, simples assim, não é o caso, porque a minha crítica vai ao sistema, vai à raiz do problema, que a gente sabe que é o sistema capitalista, que tem zilhões de problemas e que, claro, a gente tem que sobreviver, pagar os boletos, etc, etc. Vivemos nesse mundo e é um sistema totalizante, ou seja, não tem como você sair dele a não ser que você quebre esse sistema. Então, enquanto vivemos nele, a gente tem que pagar boletos, a gente tem que buscar soluções capitalistas para ganhar dinheiro e poder pagar essas contas, não é mesmo? Viver nesse mundo. A gente tem que se adequar a esse modelo, que é cheio de contradições. E quem tem um pouco mais de consciência crítica acaba ficando meio zoado da cabeça mesmo. Eu fiquei muitas vezes, tive muitas crises nos últimos anos com relação a isso. Sabendo que a gente tem que ir na raiz do problema para fazer essa crítica e para poder entender e ter essa consciência de modo geral, eu quero adequar esse trabalho feito aqui a essa linha de pensamento. Eu fico vendo alguns vídeos antigos meus assim, e eu falo, ai gente, não tem a menor condição, sabe? Porque era outra realidade. Quando eu falava antes assim, olha, você tem que fazer pausas ao longo do dia para você conseguir ficar bem, etc. Em um momento, isso me pareceu um discurso muito adequado, e é óbvio que eu continuo acreditando nisso. Mas é que esse discurso foi tão apropriado pelo capitalismo, que me enoja hoje quando eu vejo. E aí isso me deu uma crise, porque eu falo, poxa, são as coisas que eu falo, mas eu tô falando por um outro viés. Tô falando pelo viés da sobrevivência mesmo, não porque eu quero aproveitar uma oportunidade de mercado pra vender mais ou coisa do tipo, sabe? Esse vídeo aqui, em resumo, então, é um recado pra falar de duas coisas. Primeiro, porque eu sumi, eu realmente tive Covid e foi ruim, fiquei ruim pra caramba. Agora que eu tô voltando e tentando ficar bem, vocês estão vendo que a minha cabeça ainda tá meio blur, as ideias assim. O segundo ponto é pra falar sobre essas reflexões que eu venho tendo. E queria saber também a opinião de vocês sobre isso, sobre esse viés. Eu sei que muita gente que tá aqui, que me acompanha no YouTube e nas outras redes sociais, já conhece essa minha bagagem e me acompanha justamente porque tá alinhado também com isso, mas muita gente talvez ainda não tenha se ligado, não sei. Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso, sobre essa linha mais crítica, trazer pro canal, sabe? A gente pensar, tá, é importante que a gente durma bem, mas a quem a gente tá servindo quando a gente tem esse discurso e a gente pensa sobre isso, né? É pra mim,
é pros outros, é porque a empresa fala que eu tenho que trabalhar melhor e coisas do tipo. Eu quero trazer sempre essa visão crítica aqui. E eu queria saber o que vocês pensam sobre isso. Então, se você puder, por gentileza, deixa um comentário aqui embaixo, me contando o que você acha a respeito. Vai ser muito enriquecedor pra mim saber. E é claro, o canal é meu, só que eu posto esse conteúdo pra vocês, pra ser útil de alguma maneira. Pra saber se é útil, preciso saber da sua opinião. Deixe seu like nesse vídeo ou seu dislike, tudo isso é uma maneira de se manifestar sua opinião a respeito. Se você gosta dessa ideia e quer ver o que vem por aí, inscreva-se no canal, habilite as notificações, que assim o YouTube te avisa quando tem vídeo novo por aqui. E a gente se vê então nos próximos vídeos. Eu tô bastante ansiosa pra começar essa nova narrativa por aqui. Obrigada!